A graça e a paz do Senhor Jesus esteja nos corações de cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma celebração do Ministério Sênior da Primeira Igreja Batista de Santo André. E para nós é um privilégio poder estar junto com você celebrando ao nosso Deus. Hoje nós temos várias surpresas para vocês, desde o louvor, testemunhos, palavra. E ao término vai ter uma surpresa também. Então fique até o final que você vai gostar dessa surpresa. Mas eu quero começar essa celebração perguntando para você se Deus tem atendido a tudo que você tem pedido. Ou se de repente Ele tem feito muito mais do que você tem pedido. Em Efésios capítulo 3... versos 20 e 21, diz que, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus tem feito muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Isso é fantástico, porque a soberania de Deus é plena nas nossas vidas. E se nós acreditamos que Ele está no controle de tudo que está acontecendo, Ele não deixará de atender aos nossos pedidos ou fazer muito mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Vamos orar? Entregando ao Senhor esse período em que nós estaremos juntos aqui celebrando a Ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela semana que nós passamos. Nós te agradecemos pelo cuidado, pelo zelo sempre presente em nossas vidas, pelos livramentos que nós passamos durante essa semana. E nesse momento nós queremos entregar esta celebração ao Senhor e pedir que o Senhor esteja no controle de tudo que estiver acontecendo aqui hoje. Cuida do pregador que estará trazendo a tua palavra, usa também os irmãos que estarão dando testemunho, ao conjunto que estará tocando aqui para nós hoje, fazendo louvor, e que tudo o que fizermos, Pai, seja exclusivamente para a honra, glória e louvor do Teu santo e precioso nome. E é assim que nós te oramos, agradecido, no nome precioso de Jesus Cristo. Você que está nos acompanhando, tem um pedido de oração para fazer? Ok, mande uma mensagem para nós, através do chat. Nós temos um grupo de intercessores que estarão intercedendo pelo seu pedido de oração, não só hoje, durante a celebração, mas durante toda a semana. Então, mande para nós uma mensagem, diga qual é o seu pedido de oração e nós estaremos orando por vocês. Agora nós vamos estar louvando ao Senhor. E eu quero chamar aqui o quinteto Ex-Jazz, comandado pelo maestro Sérgio, e eu quero agradecer imensamente por ter atendido ao nosso convite mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês e que Deus os abençoe grandemente. Graça e paz, irmão Jorge. Obrigado por mais esse convite, né? Para nós é um prazer estar aqui novamente, cooperando com esse culto maravilhoso, né, dos sêniors. Na realidade é um prazer e um privilégio, né? A gente cooperar com o reino de Deus, com a obra do Senhor. E a gente agradece, né? A Ana, mais uma vez, está ajudando a gente aqui nesse louvor. Ela é a esposa aqui do nosso irmão Wesley, né? Que toca com a gente na Ex-Jazz Orquestra. Felizmente a gente não pode estar toda a orquestra aqui, mas estamos aqui para a glória de Deus e vamos louvar o Senhor. Amém?
de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem que sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honre e santifique esse momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Graça e paz, queridos. Como é bom, né? Poder louvar ao Senhor, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. E essa é uma hora que nós também vamos louvar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Em 2 Coríntios 9:7 ele diz: cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama quem contribui com alegria. Então, com alegria, nós vamos fazer as nossas contribuições. Deus tem sido fiel na sua vida, na minha Ele tem. E grandes coisas o Senhor tem feito. Nós temos visto o trabalhar do Senhor, nós temos visto testemunhos daquilo que Deus tem providenciado na vida de cada um. Então, por conta dessa fidelidade do Senhor nas nossas vidas, por aquilo que Ele tem nos dado, nós vamos retribuir ao Senhor, vamos retribuir com a casa do Senhor. Você vai estar vendo na tela
as contas da nossa igreja. Tá? Se você quiser contribuir, tem essa facilidade, faça isso. No caso dos sêniors, se você não tem essa facilidade, você pode entrar em contato com quem está fazendo o seu pastoreio virtual e ele vai dar as orientações necessárias para você nesse sentido, tá bom? Então, enquanto estivermos louvando ao Senhor mais uma vez, nós vamos estar contribuindo e agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Senhor, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, porque a tua fidelidade, ó Deus, tem sido presente nas nossas vidas. Obrigado, Paizinho, por tudo aquilo que o Senhor tem providenciado nas nossas vidas. Desde o nosso vestir, Senhor, até a nossa alimentação, o lugar, ó Deus querido, onde podemos descansar, ó Pai. Obrigado, ó Deus querido, por aqueles que fielmente, ó Deus, têm contribuído na tua obra. Obrigado, ó Deus querido, por aqueles que têm o desejo de contribuir, ó Deus, mas estão desempregados. Que o Senhor, ó Deus, abra a porta de emprego para os teus filhos. Que os nossos empresários também, ó Deus, tenham um sustento deles, para que eles possam continuar, ó Deus, com seus negócios abertos e empregando, ó Deus amado. Guarda também, ó Deus, aqueles, Senhor, que vão estar na administração, ó Deus querido, administrando esse valor. Que eles façam isso também no temor do Senhor, ó Pai. Não permita, ó Deus, que nem um centavo desse valor seja, ó Deus querido, administrado de forma que o teu nome não seja glorificado. Nós entregamos cada dízimo, cada oferta no teu altar, te louvando e te agradecendo em nome de Jesus, pelo teu cuidado para conosco. Te louvamos, ó Pai. Obrigada, Jesus. Só pra te adorar, pois tu tens abalado nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glória, glória a ti, Senhor. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus. Viemos aqui neste lugar, nos unimos, Senhor, só pra te adorar, pois tu tens abalado nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glória, glória a
séculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Mais uma vez eu quero agradecer ao Sérgio e ao Quinteto Ex-Jazz por terem aceitado o nosso convite e ter ministrado louvores para nós. Que Deus continue os usando, abençoando e guardando a cada um de vocês. Agora eu quero convidá-lo a assistirem um testemunho de um casal que já há algum tempo nós não vemos na igreja, né? Assim como muitos que estão ausentes da nossa igreja devido a essa questão da pandemia. Mas vocês vão ficar muito felizes em vê-los, né? E hoje quem traz o testemunho vai falar um pouquinho da nossa história, né? Da igreja e até um pouco da história do Sênior, é o casal Heron e Rússia. E em seguida nós teremos a palavra, né? A ministração da palavra com o pastor Rubens Marins. Que o Senhor esteja usando não só o Heron e a Rússia, mas assim como o pastor Marins, que estará trazendo aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Que Deus os abençoe.
Boa tarde, irmãos, queridos senhores, na graça e paz do Senhor Jesus. Parabéns, igreja, pelos seus 80 anos. Estamos aqui por isso, porque a igreja está fazendo 80 anos e nós fizemos parte de um período bom dessa igreja. Quando nós chegamos aqui, ela estava fazendo 43 anos. Nós chegamos aqui em 83, 1983. Mas eu, por exemplo, só fiquei membro em 85. Mas desde 83 já era frequentadora aqui. Vim de outra denominação, conheci Jesus na infância e faz muitos anos. E você, irmão? Eu já cheguei a 9 anos depois, mas já estamos aqui há 20 e tantos anos como membro. Aceitei Jesus aos 22 anos, isso já faz 63 anos. Eu confessei Jesus como meu Salvador em 64, exatamente 22 de junho de 64. E veio para cá? Vim para cá não vim de uma vez, vim aos poucos e vim para cá e sou membro aqui desde 99, já há 21 anos passados. Nós viemos de outra denominação. Eu cheguei aqui em 83 com meus 2 filhos, nossos 2 filhos, a Ana Paula e o André, adolescentes. A Ana Paula tinha 14 anos, o André 12, e foi muito jóia a nossa chegada aqui, porque tinha os ministérios, muitos ministérios, como tem hoje, com outros nomes, mas, por exemplo, para meus filhos adolescentes, tinha a UBA, que era a União Batista dos Adolescentes. E eles se integraram rapidamente e foi muito bom para o fortalecimento deles. Eles já eram batizados e chegaram aqui, também se tornaram membros e participavam ativamente da UBA. E eu fui para a União Feminina Missionária. Era esse o nome que se dava ao Ministério de Mulheres. Era a União Feminina Missionária. E tinha as reuniões às terças-feiras, às 14h30, e a gente participava ativamente. Chegou uma época que a dona Lázara passou para mim o hall de bebês, e nesse hall de bebês, então, a gente fazia cultos nos lares quando nasciam os bebês. Esses bebês hoje, todos casados, pai de filhos, e a gente apresentava esses bebês nos cultos de domingo. Eu sucedia da irmã Lázara que fazia antes, a irmã Lázara Corrêa, ela que fazia antes e depois passou para mim. Eu fiquei um bom tempo fazendo esse trabalho. Era no tempo do pastor Bartimeu. E fora isso daí, a gente se envolveu com outros ministérios. Fala, irmão, você aqui. Nós chegamos, já fomos se envolvendo com os ministérios, principalmente o Ministério Diaconal, o coral, sempre cantamos no coral, o Ministério Diaconal e os outros ministérios da igreja também. Participamos sempre de quase todos os trabalhos da igreja. Até hoje ainda estamos envolvidos com esse trabalho. Apesar da idade, estamos aqui ainda na ativa. Uma das coisas também que eu queria destacar eram as convenções missionárias que haviam começado em 79, quando a gente chegou aqui em 83, estava naquele auge. Em 85, eu tenho que destacar aquela de 1985, lá na GE, hoje é o Parque Celso Daniel, e era lindo aquele trabalho, para nós era tudo novidade, era tudo novo. E naquele ano veio o pastor John Smith, foi um desafio para todos nós, foi uma bênção, aquela convenção missionária, aquele grande coral, cantando Atos 1:8, era um tempo muito bom, muito legal. E eu queria destacar também a Ação Cristã, né, Heron, que a gente participou no ano de 94, um trabalho que o pastor Bartimeu desafiou alguns casais. E esses casais se reuniam, oravam, conversavam, montavam estratégias, e a finalidade era evangelismo. A finalidade era Santo André para Jesus em 95. Então, em 94, a gente nós fizemos
um jantar, lembro No Tênis do Clube. Tênis Clube, né? E para evangelizar empresários, profissionais liberais. Então era assim, uma atividade evangelística. Tivemos quase 200 pessoas lá no Tênis Clube, no jantar. Era muito interessante. Então, como a igreja é hoje ativa, ela sempre foi, a nossa igreja sempre foi uma igreja envolvida com a salvação de vidas, com missões. Então, tinha os ministérios, como tem hoje. Hoje tem muito mais ministérios, mas tinha muitos ministérios para a gente se envolver. Tinha essa preocupação e esse compromisso com missões. Foi uma igreja missionária o tempo todo. E até que chegou o ano de 2006 e nós fomos desafiados a implantar, fomos desafiados pelo pastor Écio Queiroz de Oliveira, para implantar na nossa igreja um ministério voltado para a terceira idade. E assim, fomos desafiados a isso, Deus nos deu graça, e dia 8 de abril de 2006, então foi iniciado o Ministério Conexão Sênior, que existe até hoje, sobre nova liderança, prossegue, graças a Deus. Foi um tempo bastante frutífero no nosso ministério, graças a Deus. Temos aqueles cafés mensais onde muitas pessoas aceitaram a Jesus. Alguns foram batizados, nós tivemos vários batismos de pessoas que foram salvas, convertidas e aceitaram a Jesus nos cafés. Alguns já estão na glória, já partiram desta para estar com o Senhor para a eternidade. E muitas pessoas foram, assim, ouviram o Evangelho e muitos renovados, fortalecidos. O trabalho foi crescendo e foi se fortalecendo no evangelismo, na ação social também, envolvendo a terceira idade dentro da igreja, trabalhando, se sentindo útil, se sentindo pessoas ativas ainda, e pudemos fazer um trabalho de ação social envolvendo os idosos, fazendo trabalhos manuais e podendo estar abençoando. Era o projeto Mãos que Abençoam, que Deus levantou pessoas para estar à frente, ajudando, e foi uma bênção. Muitas pessoas foram abençoadas por isso. Falar mais alguma coisa? Não, é isso aí, pode seguir. Queremos só dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor abençoou a nossa igreja de uma forma maravilhosa e poderosa. E nós queremos desejar que a igreja continue firme, avante, abençoada e preocupada sempre em cumprir a sua missão aqui, que é levar muitos para Jesus. Jesus está às portas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e que nós possamos, queridos irmãos, estarmos atentos a isso e engajados na obra do Senhor. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos, que alegria poder voltar ao púlpito da minha igreja, principalmente nesse mês que completamos 80 anos nesta cidade pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Quero agradecer ao irmão Jorjão, a irmã Sônia, os diáconos e hoje do Ministério Sênior, pelo privilégio de poder falar a vocês nessa tarde, um assunto muito gostoso, baseado na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipos, e um versículo tão pequenininho, mas que tem uma meditação profunda para nós, principalmente nos dias que estamos passando de Covid-19. Faço parte desta igreja e faço parte da história dela. Queria contar rapidamente. Eu vim em 1967 da Igreja Batista da Liberdade.
Vim para cá com meus 17 anos, na mocidade já, dirigida pelo pastor Edson na época. Nos tornamos muitos amigos, saímos juntos, seu famoso Fusca 66, a gente passeou muito com ele, íamos para Santos aos sábados. Em 70, já com os meus 20 anos, comecei a participar do coral da igreja. A irmã Débora era regente, e coitada, como ela sofria com os tenores principalmente. Éramos eu, o pastor Edson, que não era pastor na época, o Gilson Brede, que se tornou pastor depois, o Newton Cinti, que pertence hoje à Igreja Batista Central, o irmão Demetrio, o irmão João Vulcove e Antenor Slonzon, que também é pastor hoje. Imaginam essa turminha de 17, de 20, 21 anos, a bagunça que fazíamos no coral. Mas foi ali no coral que em 1970 comecei a paquerar a contralta, que hoje é minha esposa, Araci. A mãe dela cantava soprano, e eu no banco dos tenores, era logo atrás dos contraltos, pude conhecê-la ali. Em 74, me casei aqui nessa igreja, não era esse templo. Pastor Liberino, pai do pastor Edson, fez o casamento, e um ponto marcante que até hoje os meus amigos, que eu os convidei na época de trabalho para o meu casamento, brincam comigo: como é que você conseguiu ficar de pé quase 1 hora? O pastor Liberino pregou por 55 minutos de pregação no meu casamento. Imagina a noiva, né, de sapato alto, aqui de frente para o altar. Mas depois disso, em 77, aos meus 27 anos, comecei ao trabalho, ao serviço da igreja como diácono da igreja. E servi por diversos anos como diácono. Participei da construção da igreja desde o início. E um evento interessante, inclusive nesse lugar onde estou aqui no púlpito, um sábado que a gente comia muitos frangos, coxas de frangos aqui na igreja, todos os sábados. Nós trabalhávamos como ajudantes aqui, né, de pedreiro, fazíamos de tudo um pouco. Carregar concreto, tijolos, madeira. Nesse lugar onde estou, nós estávamos enchendo a laje aqui do púlpito, e eu pisei entre 2 lajes no tijolo. Vocês podem imaginar o que aconteceu. Eu estava de bermuda, ralei toda a perna, e esse evento ficou marcado para mim. Mas foi muito gratificante de ver, desde o terreno, quando derrubamos a igreja velha aqui, a inauguração desse templo. Em 1980, com 30 anos, comecei a lecionar na Escola Bíblica Dominical. Aliás, uma área que eu gosto muito, e até hoje continuo ensinando na Escola Bíblica. Em 1994, o pastor Bartimeu nos convidou, na época, para fazermos um curso teológico com ele, de 2 anos aqui na igreja. E após esse curso, fui consagrado pastor local aqui na igreja. Comecei a fazer parte do colegiado de pastores. E no final de 2003, mais exatamente, dezembro de 2003, 1 semana antes do Natal, nós tivemos que fazer o desligamento do nosso pastor Levi na época. Vocês podem imaginar, há 1 semana do Natal, nosso pastor foi desligado da igreja, e numa assembleia eu fui eleito o pastor presidente da igreja então, para segurar as pontas até que viesse um novo pastor. E esse tempo todo durou só 1 ano e meio. Até que em agosto de 2004, o pastor Edson assumiu a igreja. Foram tempos difíceis, porque a igreja estava numa situação financeira muito complicada. Nós tínhamos o Colégio Batista, que tivemos que desfazer dele na época, e todos os professores foram dispensados, e tivemos que segurar as pontas aí com todos o fundo de garantia e outros encargos sociais, e a igreja estava sem condições na época. Tínhamos uma dívida de perto de R$300 mil. Os irmãos podem imaginar, no ano de
2003 com 300 mil de dívida. Mas, graças a Deus, que é o dono do ouro e da prata, por nenhum instante, naquela época já tínhamos 19 missionários sustentados pela igreja. Tivemos dificuldades com os funcionários da igreja, tivemos que desligar alguns, pastor inclusive, tivemos que desligar porque a igreja não tinha condições de mantê-los. E em alguns instantes, até a prebenda desses irmãos que trabalhavam na igreja, tivemos que segurar um pouco para que os missionários do campo não sentissem falta nenhuma. E graças a Deus, com todas essas dificuldades, esses 19 missionários que estavam no campo, a maioria deles ainda estão, continuaram firmes e não sentiram nenhuma dificuldade lá no campo. Mas, depois disso, o pastor Edson assumiu a igreja e eu fiquei trabalhando como professor da escola bíblica, que eu mantenho até hoje. Mas o assunto nosso de hoje é um assunto bastante alegre, gratificante de falar com vocês. Uma meditação no livro de Filipenses. Abram suas Bíblias em Filipenses 4, versículo 4. Então, somente um versículo pequenininho. Olha o que ele diz. Regozijai-vos sempre no Senhor. Não é de vez em quando. Não é quando as coisas estão boas, quando tudo vai bem, eu tenho que me alegrar no Senhor. O apóstolo diz, alegrai-vos sempre. Sempre é um ato contínuo. Assim como nós comemos, bebemos e dormimos todos os dias. A alegria tem que estar no nosso coração presente em cada instante do nosso viver. Quero contar um pouco desta carta que Paulo fala à igreja de Filipos, contando como que Paulo fundou essa igreja, rapidamente. Ele partiu na sua segunda viagem missionária, partindo da cidade de Jerusalém. Ele e Silas, porque ele teve uma divisão ali com Barnabé. E ele partiu para visitar as cidades que ele havia deixado uma igreja naqueles locais, que era na Ásia, ali algumas igrejas da Síria, Sicília, Derbe, Listra. Inclusive, numa dessas cidades, entre Derbe e Listra, ele encontra um novo companheiro de viagem. Se chama Timóteo, filho de uma mãe judia, casada com um pai grego. E ele leva Timóteo, continuando a sua viagem, que ele pretendia visitar ainda algumas outras igrejas na região da Ásia. Mas é interessante que a cidade de Filipos, inclusive já ouvimos um pastor falando algumas semanas atrás, aqui dessa igreja, ela foi fundada por Filipe II, rei da Macedônia. Ele foi o pai de Alexandre o Grande, e ele arrebatou essa cidade de Filipe das mãos dos trácios, no 4º século antes de Cristo. Hoje a região histórica ali do sudeste da Europa é dividida entre Turquia, Bulgária e Grécia. Essa cidade estava estrategicamente sobre a via inaciana, que ligava Roma à Ásia, e serviu como parte de partida para Alexandre o Grande, quando ele partiu para dominar o mundo em sua campanha de conquistas. E Paulo, na segunda viagem missionária, não tinha intenção nenhuma de chegar a Filipos. Ele queria visitar as igrejas que ele havia fundado na região da Ásia, mas quando ele chega perto de uma cidade de Síria e Sicília, ali embaixo na Ásia, Troade, ele teve uma visão à noite. Um homem lhe pedia, passa a Macedônia, que já ficava na Europa, e venha nos ajudar. Quem é esse homem que fala com Paulo, passa a Macedônia? Ninguém mais do que Deus, o nosso Senhor, o estava chamando para pregar
além do horizonte que Paulo conhecia. E Paulo chega então a Filipos, nessa cidade, não encontra um templo judeu, onde ele podia no sábado fazer as suas orações, que lembra que sempre que Paulo chegava numa cidade, a primeira coisa que ele ia conhecer era a sinagoga, para poder falar aos judeus, os seus irmãos, sobre Cristo crucificado. Então, num sábado, por não ter uma sinagoga em Filipos, Paulo se dirige à beira de um rio, fora da cidade. E quem ele encontra ali? Um grupo de mulheres, e ele fala de Jesus Cristo para essas mulheres, essas senhoras. E uma senhora bastante conhecida, que foi a primeira mulher que aceitou Jesus na Europa, ela e sua família, e foram batizadas. A nossa irmã Lídia era uma vendedora de púrpura. E Paulo prega ali para essas mulheres, e Lídia é alcançada com o Evangelho de Jesus. E Paulo batiza ela e toda a sua família, primeira família cristã na Europa. Em seguida, Paulo continua falando, continua andando pela cidade. E eis que surge uma moça que adivinhava, e os seus senhores ganhavam dinheiro com isso, e estão seguindo Paulo e ficam falando coisas, e Paulo, não contente, vem e repreende o espírito dessa moça, e ela é livre nesse instante, que Paulo fala com o espírito para sair dela. E os seus senhores ficaram, claro, angustiados e muito bravos com o apóstolo Paulo, porque deixou de usar a ferramenta que eles ganhavam dinheiro, através da adivinhação dessa moça. E levaram Paulo e os seus, e principalmente Silas, aos tribunal no centro da cidade. Foram acusados, olha, esses judeus estão falando coisas que nossa religião não pratica, está falando de um Deus estranho. Conclusão, foram açoitados, ambos açoitados, e apanharam bastante, diz a palavra de Deus. Foi a primeira prisão de Paulo, e jogaram-no na prisão. Vocês podem imaginar que Paulo, ao ouvir aquele sonho, poderia dizer: mas por que o Senhor me mandou aqui nessa cidade? O Senhor disse que tinha alguém esperando. Eu falei, essa família dessa mulher aceitou Jesus. Esse é o propósito que o Senhor tinha para mim? Encerrar na prisão? Mas mal sabia Paulo que ali começava o seu ministério na Europa. E Deus, que havia dito a ele que ele deveria sofrer pelo seu nome. E vocês podem imaginar o que acontece com alguém que apanhou bastante, e naquele tempo apanhava-se nas costas, ficavam vergões, marcas, são jogados numa prisão. O que você faria? Choraria? O que estou fazendo aqui? Começaria a murmurar, a contestar com Deus: Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Sabe o que eles estavam fazendo? Perto da meia-noite, cantavam, louvavam ao Senhor. Diz a palavra que eles estavam louvando. Vocês podem imaginar duas pessoas açoitadas? Imagino que eles estavam com as mãos para os altos, e todos os outros prisioneiros ouvindo a canção de alegria, não de tristeza, o poder sofrer por Cristo. E Paulo, naquele instante, entende que ser alegre não é só em circunstâncias especiais de festas, mas ele reconhece o senhorio de Deus na sua vida, e ele se alegra do Senhor a quem ele serve. E acontece então um terremoto naquela noite, e o carcereiro, imagino que ficou desesperado, falou: perdi todos os prisioneiros, e queria se matar inclusive.
vão me pegar, porque eu deixei escapar os prisioneiros. Mas Paulo falou, não faças nada, estamos todos aqui. Foi um testemunho para aquele carcereiro. Porque além de ouvir o louvor desses prisioneiros, não fugiram e ainda não permite que eu me suicide. Eu ia perder a minha vida, o carcereiro. E sabe o que o carcereiro disse para Paulo? O que eu preciso para ser salvo? É como se fosse a bola na marca do pênalti. Chuta. Paulo falou, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E naquela mesma noite, Paulo teve o privilégio de batizar a segunda família agora, cristã. Já são 2 famílias naquela igreja. A família de Lídia e a família do carcereiro. Nós não sabemos quantas pessoas compunham a família. Mas com certeza, incluía até os escravos, se eles tinham escravos, faziam parte da família. E naquela época, quando o chefe da família aceitava Jesus, todos os outros acompanhavam o chefe da família. E foram todos batizados. E assim Paulo fundou então essa igreja amada por ele. Era a igreja que ele mais amou. Isso deve ter acontecido pelos anos 53, 54 da era cristã. Mas voltamos então ao nosso texto de Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Quero comentar com os irmãos 4 pontos desse texto, Filipenses. Primeiro, a graça ordenada, alegrai-vos. Ela é cheia de deleite, o júbilo de nossas almas chegou quando veio a alegria verdadeira nas nossas almas, quando nós encontramos a verdade e a salvação preciosa em Jesus Cristo. Ela é demonstrativa, é além da paz, ela lampeja, brilha nos nossos olhos e canta na nossa alma. É estimulante, encoraja seu possuidor a ações corajosas. Como Paulo e Silas na prisão, meia-noite, cantando o hino. Imagina, o carcereiro fala, vocês parem para dormir, vocês estão atrapalhando os outros prisioneiros. Então ele tinha coragem, intrepidez, importava mais levar o Senhor conhecido de todas as pessoas do que as suas próprias vidas. E ela é influente para o bem. A alegria dos santos atrai pecadores para Jesus. E não o contrário. Há um ditado popular, um autor desconhecido que diz, apanha-se mais moscas com uma colherada de mel do que com um barril de vinagre. É verdade. A alegria é contagiante. Outros se alegram com a nossa alegria, com o nosso regozijo. Existe um filminho que tem passado aí no YouTube, que mostra uma pessoa entra num vagão de metrô, cheio o metrô, não sei se vocês já viram essa cena, e ele começa a sorrir, a dar gargalhadas. Daqui a pouco, um hora começa a rir também, o outro começa a rir também, daqui a pouco todo o vagão está caindo de gargalhadas. Por quê? O sorriso, a alegria, estimula as pessoas, a alegria, já a tristeza não. Por isso ela é contagiosa. Se alegram com o nosso regozijo. E por último, ela é ordenada. Alegrai-vos, é uma ordem. Porque a alegria nos torna semelhante a Deus. Muitas pessoas acham que Deus é uma pessoa carrancuda, um ser barbudo, não falo com aqueles irmãos que têm barba, mas barbudo, quase não olha para ninguém. Não, nosso Deus, gente, é um Deus espirituoso, alegre,
mesmo, olha como é a nossa vida de cristãos, mesmo quando nós perdemos o ente querido, e muitas pessoas não falam, mas vocês cantam no velório? Cantamos. Por quê? Porque a alegria que nós temos é a certeza que um dia vamos estar com Ele lá nos céus, é que nos leva a cantar. Então a nossa alegria parte da nossa alma, parte da certeza que nós temos um Deus no nosso coração. E esse é um Deus alegre, Ele não é um Deus triste. O segundo ponto do versículo, ele fala alegria discriminada. Em quem se alegrar? Ele fala no Senhor. Quanto à esfera, é no Senhor. Trata-se daquele círculo sagrado que nós vivemos e que deve sempre o cristão estar. Lembra daquele círculo, Jesus no centro do trono, o eu fora do trono? Esse é o círculo que o cristão deve caminhar. No Senhor. Quanto ao objeto, no Senhor. Devemos alegrar-nos no Senhor, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Devemos nos alegrar em Jesus morto, ressurreto e que vive em nós. Gente, que a maior alegria é essa, saber que Cristo está presente na sua vida, no seu coração, no seu dia a dia, ao seu lado em cada instante. É o que Paulo sentiu na prisão. Açoitados, talvez incômodo, com as suas costas todas listradas, talvez ainda sangrando, mas a presença de Cristo fazia com que ele louvasse ao Senhor. Então você que está passando por esses dias difíceis, todos nós estamos confinados em nossas casas já há 4 meses, alguns já começaram a sair pela rua, fazer as suas caminhadas, ainda não voltamos ao normal, que éramos sair de casa todo dia para o trabalho, agora existe um novo normal. Mas uma coisa a gente não perdeu, que é a esperança que nós temos em Jesus Cristo. Ainda que não acontecer nada de novo, nós temos a novidade em nosso coração, que é Cristo em nós. Isso já deve fazer-nos pessoas alegres, contagiantes, e não cabisbaixas e tristes. Porque isso não chama ninguém ao Senhor Jesus, à conversão. Por isso o crente é uma pessoa alegre, ela é diferente. Não depende de festas e grandes circunstâncias para que nós nos alegramos. Nós já temos tudo isso. Devemos alegrar-nos no Senhor Jesus, que ressuscitou e vive em nós. Não em coisas temporais, não em pessoas, não em políticos ou politicagem, não em nossas posses, o quanto eu tenho, quanto está a minha conta no banco, aí eu fico alegre. Mas se a sua conta está zerada no banco, se o seu seguro-saúde, mal você tem conseguido pagá-lo, se as suas contas estão atrasadas, você se alegra no Senhor? Pergunto. Mas nós devemos sempre nos alegrar. Não no nosso ego, daquilo que eu sou, que eu tenho, a minha posição social, meu doutorado, o meu pós-doutorado, o meu mestrado nesse assunto, isso me faz feliz. O que te faz feliz? As suas posses, os seus bens, o seu carro do ano, o seu emprego, o seu estudo, a sua posição social na igreja, o que te faz feliz? Se não for Jesus Cristo e você, a sua alegria está em lugar errado. E ela fatalmente pode desaparecer. Mas se a sua alegria está focada em Cristo, nada pode te tirar isso. Em quarto ponto, ele fala acentuando a ordem. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo se alegrava habitualmente, era um homem feliz. E essa carta aos irmãos da cidade de Filipos é
peculiarmente alegre, do começo ao fim. Vamos dar uma passada nela para vermos. Abra lá comigo Filipenses. Na carta toda, podemos notar que quanto Paulo se alegrava. No capítulo 1 de Filipenses, no versículo 4, ele diz: fazendo sempre em todas as minhas orações, súplica por todos vós com alegria. Veja que ele suplicava ao Senhor não com tristeza, chorando, não, com alegria, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Ele demonstrava alegria no seu coração por aqueles irmãos. No versículo 18 do capítulo 1 ainda, ele diz: mas quem importa? Contanto que Cristo, de qualquer maneira, ou de qualquer modo, seja anunciado, ou por pretexto, ou por verdade, nisto me regozijo, sim, e me alegrarei, me regozijarei, porque Cristo está sendo anunciado. Veja a visão do apóstolo. Ele não se preocupava com a sua vida. Tanto é que ele diz em Filipenses: para mim, o morrer é lucro. O viver é Cristo sempre. Cristocêntrico. No versículo 25, ele deseja viver para a alegria da igreja. Olha o que ele diz: e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e alegria na fé. A alegria de Paulo era ver aqueles irmãos crescendo na fé, falando de Jesus, anunciando Jesus a outras pessoas. Essa era a alegria do apóstolo. No capítulo 2, versículo 2, ele desejava que os membros pensassem igualmente com ele na sua alegria. Ele diz: completai o meu gozo, para que o tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Quais eram os pensamentos de Paulo? Mesmo ali na prisão, quando ele escreve esse livro, essa carta aos Filipenses no ano 63, 64, ele estava preso em Roma, chorando, amargurado. Não, alegre, e queria que a sua igreja se alegrasse com ele. E a sua alegria era de ele não ter corrido em vão, diz no versículo 16 do capítulo 2. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Essa era a alegria dele. Mesmo morrendo ali naquela prisão fétida, talvez segundo o subsolo da prisão, subterrâneo. Alguns tiveram a oportunidade de ver ali em Roma. Eu tive a oportunidade de visitar as prisões onde Paulo e Pedro estiveram presos. Não era um lugar bonito. Hoje as prisões são níveis altos. Aquela época era embaixo da terra. Mal via a luz do sol. Mas Paulo era uma pessoa feliz. No capítulo 3, versículo 1, ele fala da despedida. Aí ele foi: alegrai-vos no Senhor. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Porque Paulo sabia que se as pessoas estivessem felizes, estariam anunciando a Jesus Cristo. Isso é importante. Pessoas felizes e alegres falam do amor de Cristo. No capítulo 4, versículo 1, ele chama os seus convertidos de alegria e coroa. Portanto, meus amados e muito saudosos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, meus amados. A coroa da justiça dele, a coroa dele, a alegria dele, o desejo dele era que a igreja vivesse alegre, em comunhão uns com os outros. E no versículo 4, que nós lemos agora, ele fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria tem que ser um dever do cristão.
não é uma proposta, mas é um fundamento firme para nós. Não é algo que, se puder, alegre-se no Senhor. Não. Nos dias do trabalho, alegra-te no Senhor, que te dá forças para trabalhar e te alimentar com o trabalho das tuas mãos. Nos dias festivos, alegra-te no Senhor, que te presenteia com alimento em tua mesa. Na abundância, alegra-te sempre, porque é o Senhor que te dá. E na necessidade, alegra-te no Senhor, porque é Ele que tira também. Esse é o nosso Deus, a quem servimos. Ele dá, Ele tira, mas quando nós reconhecemos que é Ele que está fazendo, nada nos entristece. O calendário de uma pessoa sem Cristo, olha que diz, tem apenas uns poucos dias do ano assinalados como dias festivos. Mas todos os dias do calendário do cristão se acham assinalados pela mão de Deus como dia de regozijo. Fantástico isso, né? Quem não tem Cristo, realmente as alegrias são passageiras. Depende dos momentos, das festas, do carnaval, do final do ano. Não, o crente é sempre alegre. Todos os dias no calendário cristão estão assinalados pela mão de Deus como festivo para nós. Quando enviado para Elba, no seu exílio, Napoleão Bonaparte adotou um orgulhoso desafio a seu destino. Mesmo indo para a prisão, exilado que foi, ele ainda era orgulhoso. E ele disse o seguinte motto: ubicuo Felix, latim, que quer dizer sempre feliz. Estava indo. No caso dele, não era verdadeiro. Não era verdadeiro no seu caso. Mas o cristão pode ser verdadeiramente feliz em toda parte e sempre. Aliás, há um corinho que nós cantamos que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Lembra desse corinho? Quem conhece a Jesus não pode ser uma pessoa triste. Ela vai ser automaticamente uma pessoa sempre alegre. Porque o que pode acontecer de pior nas nossas vidas? Você fala, eu posso perder a minha vida nessa pandemia. E o que você vai ganhar? O lar celestial, uma casa que Deus te preparou. O próprio Senhor Jesus disse que um dia você estaria morando com Ele nos céus. Eis que vou para o Pai e vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, vocês estejam sempre comigo. Essa é a nossa esperança, isso que nos alegra. Não são momentos festivos só que nos traz alegria, mas a certeza de termos Cristo em nossa vida é que nos dá essa alegria fantástica que temos em nosso coração. Para encerrar, eu quero repetir essa oração de Abacuque, que aliás, nosso pastor Tamir está ensinando-nos nesse livro, desse profeta. Eu quero encerrar com essa oração e dizer para você que não depende de circunstâncias para estarmos felizes. Olha a situação de Abacuque que nós estamos vendo no livro. Ele fala, por que Deus? Mas depois que ele entende realmente que Deus é o soberano nas nossas vidas, ele cita fantasticamente essa frase: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ou seja, não há uvas nos parreirais, ainda que o produto das oliveiras fale. Olha que a oliveira para eles era algo muito importante, porque eles davam azeite. E os campos não produzam mantimento, trigo, milho,
Nada. O que ele diz? Ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado nenhum, vou sentar e chorar. Não. Ele diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que você entenda essa oração de Abacuque, que seja a oração do seu coração nessa tarde. E para você que está ouvindo, talvez haja algo incoerente para você. Como na tristeza me alegrar? Talvez você não conheça uma coisa ainda. É Jesus Cristo na sua vida, que te dá essa alegria, que te dá essa paz contagiante que nós temos. E uma certeza, que ainda que passarmos pelo vale da sombra da morte, diz o salmista, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa confortar, consolar e alegrar o seu coração nessa tarde. Que Deus te abençoe. Glória a Deus pelos louvores, pela palavra, saudade que a gente estava dos nossos irmãos, do pastor Rubens. E agora a gente vai continuar louvando e adorando ao Senhor com as nossas orações, com os nossos louvores de ação de graça por tudo aquilo que Deus tem feito. Senhor, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem cuidado daqueles que temos colocado no teu altar. O Senhor tem cuidado daqueles, ó Deus, que estão ali naqueles hospitais. Senhor, nós ainda esperamos pelo milagre do Senhor em meio a essa pandemia. Nós ainda esperamos, ó Deus, o dia que o Senhor dirá basta para tudo isso e tudo novo se fará. Nós ainda esperamos, ó Deus, que o Senhor traga sabedoria, Pai, para os cientistas, para os médicos, para que possa haver uma vacina eficaz nesse momento, para que a medicação seja eficaz, ó Pai, em todo tipo de vírus. Senhor, nós ainda esperamos pela palavra do Senhor. Nós ainda esperamos pela tua boa vontade, ó Deus, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, nós estamos, ó Deus querido, esperando no Senhor que tudo isso passe, que o Senhor continue a trabalhar nos nossos corações, que o Senhor continue, ó Deus amado, a dar a nós, líderes dessa igreja, a direção daquilo que precisa ser feito. Que o Senhor dê ao pastor Marcos, ó Deus, e a cada um da equipe pastoral, aquilo que precisa ser feito. Que eles não tomem, ó Deus, nenhuma decisão que não seja aquilo que está no seu coração para o coração da nossa igreja. Que haja unidade, ó Deus, na equipe pastoral, que haja unidade, ó Deus, entre a liderança da primeira igreja batista de Santo André. Que nós possamos, ó Pai, estar dentro daquilo que o Senhor tem preparado. Tira de nós, ó Deus, aquilo que não te agrada. Tira de nós aquilo que não te traz louvor. Tira de nós, ó Pai, aquilo que não glorifica o teu nome. Não nos deixe fazer nada que venha de nós mesmos, mas que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Pai, nós colocamos também no teu altar a vida das famílias, ó Deus. Senhor, em meio a todo esse isolamento, muitas famílias, ó Pai, têm se desentendido, ó Deus, entre os filhos, entre o esposo e a esposa. Senhor, que haja, ó Deus, unidade, que haja amor, que haja, ó Deus querido, um mover do teu Santo Espírito na vida das nossas famílias, ó Pai. Senhor, que os filhos se voltem para os pais, que os pais se voltem para os filhos,
e que tudo, ó Deus, tudo seja feito de maneira agradável. Tira também, ó Deus, todo espírito de discórdia, de desunião, que as famílias, ó Deus, possam olhar e ver também que o Senhor está operando. Levanta, ó Deus, sacerdotes para estarem conduzindo essas famílias dentro da Tua palavra e da Tua direção. Guarda, ó Deus, as nossas famílias que estão enlutadas. Guarda, ó Deus querido, aqueles que estão precisando, ó Deus, de um milagre financeiro. Senhor, muitas têm sido as necessidades. Te louvamos porque os nossos irmãos, ó Deus, têm se unido também para estar contribuindo e ajudando a sanar essas necessidades. Mas muitos dos nossos queridos, ó Deus, têm passado por dificuldades. Que eles também, ó Deus, nessa semana, possam experimentar, ó Deus, o cuidado do Senhor. Não nos deixe faltar o pão nosso de cada dia, ó Pai. Que tudo, ó Deus amado, tudo glorifique o Teu santo nome. Guarda, ó Deus querido, a programação que está sendo preparada para comemorar esses 80 anos da nossa igreja. Senhor, que isso não seja, ó Deus amado, um despertar somente nesse mês, mas que o Senhor, ó Deus, desperte as nossas vidas para continuar fazendo aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Guarda, Deus amado, essa igreja. Guarda, ó Deus querido, cada membro. Que esse lugar, ó Pai, possa fazer a diferença na vida de outras pessoas. Quer por aqueles que aqui venham, ó Deus, quer por aqueles que estão nos assistindo agora. Que tudo seja feito, ó Deus amado, de maneira que o Senhor seja glorificado. Nós nos colocamos à Tua disposição, ó Deus, e pedimos, faça de cada um de nós instrumento do Teu amor e da Tua misericórdia. Usa as nossas vidas, ó Deus. Usa a vida daqueles, ó Deus amado, que voluntariamente têm vindo aqui a cada dia contribuir para que essas transmissões, ó Deus, cheguem ao ar. Muitos têm sido os impedimentos, mas o Senhor, ó Deus, tem estado à frente. O Senhor tem dado saúde, ó Deus amado. O Senhor tem dado, ó Deus querido, um alento ao coração de cada um deles. Muitos estão cansados, ó Deus. Que o Senhor dê um renovo físico, um renovo espiritual, um renovo mental para aqueles que estão trabalhando, ó Deus, dia a dia, para que tudo isso, ó Deus, possa chegar de maneira que o Teu nome glorificado seja e de maneira, ó Deus, que exalte ao Senhor. Obrigado, Paizinho, por cada detalhe dessa celebração. Obrigado por cada detalhe de todas as celebrações da nossa igreja, porque o Senhor tem cuidado. Nós Te louvamos, Deus, agradecidos por aqueles que através dessas transmissões têm se reconciliado com o Senhor, por aqueles que têm aceitado ao Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós Te louvamos, ó Pai, por cada um deles. Te glorificamos, ó Deus, Te rendemos honra, glórias, louvores e adoração. Graças Te damos, Jesus. Graças Te damos, Paizinho. Graças Te damos por aqueles, ó Deus, que tenha confiado, que esse ministério tem orado, que essa igreja, ó Deus, tem um grupo de intercessão que tem orado e colocado os pedidos diante do Senhor. Cuida de cada um desses intercessores, ó Deus. Cuida, ó Deus, também das suas famílias, das nossas famílias. E obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Que a gente nunca se canse de louvar e agradecer a Deus. Que a gente nunca se canse de louvar ao Senhor pelo cuidado dEle e pela forma que Ele tem
se manifestado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que bênção de celebração, não? E como eu disse no início, nós estamos com várias surpresas para hoje, né? Vocês já viram algumas. E lembrando que a nossa amada igreja está completando 80 anos neste mês. E juntamente estamos comemorando também os 30 anos do Ministério Adoração. E para nós tem sido uma bênção também esse ministério, mas eu quero lembrá-los também que no dia 22 de julho de 2017, nós tivemos nesse mesmo lugar, aqui onde nós estamos, eu e a Sônia, uma celebração onde o nosso pastor Marcos Grava foi empossado como pastor presidente dessa igreja. Então, amanhã estará completando 3 anos desse ministério. E eu quero ler um texto aqui da palavra do Senhor, que foi lido pelo pastor Guilherme, no dia da posse do pastor Marcos, e que eu acho que reflete muito o que nós estamos passando hoje e a total dependência do teu servo. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-ei, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Eu não tenho a menor dúvida de que o pastor Marcos, assim como toda a equipe pastoral da nossa igreja, tem tornado essas palavras reais nas nossas vidas. E o quanto essa igreja tem feito, né? E principalmente cumprido aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou, que está lá em Atos 1:8. E diante disso, nós temos uma surpresa, é isso? Nós vamos louvar e agradecer a Deus por esses 3 anos que o pastor Grava está à frente da nossa igreja. E nós encontramos uma maneira de fazer isso, né? Não enaltecendo o homem, mas agradecendo a Deus pela vinda do homem que ele levantou para estar à frente dessa igreja. Então nós vamos estar vendo esse vídeo e aproveitando, a gente vai se despedindo também e a gente espera vocês na próxima semana. Estaremos juntos novamente, online, mas juntinhos. Que você possa assistir junto com a gente esse vídeo que nós preparamos com muito carinho e com muita gratidão a Deus pela vinda do nosso pastor. Deus os abençoe. Oi, pastor Marcos, como é que está? Tudo bem? O Ministério Sênior, em reconhecimento, gratidão pelos 3 anos seus frente à PIB de Santo André, encomendou uma canção presente, sabendo que toda glória, toda vitória, toda honra, todo louvor pertencem ao nosso Deus. E sem Ele, nenhum de nós estaria aqui. Deus abençoe ricamente a sua vida e seu ministério. Grande artista vai fazendo seu trabalho, incansável
paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, e fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro. Na, 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 na,